Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Bom, estamos aí, estamos para começar a live. Né, vocês notaram algo diferente? Notaram? Uma coisa? Estou 1 quilo mais magro, porque eu fui no barbeiro, tirei barba, tirei cabelo, ó. Ô Marcelo, boa noite, paz e bem. Né? Chegou mais alguém também. Oi Helena, boa noite, paz e bem. Oi Helena, beijo. Então hoje eu tô assim 1 quilo mais magro, porque eu fui no barbeiro, cortei o cabelo, cortei a barba, né? O mocinho tá aqui do meu lado. Continuamos na semana bem puxada, né? Muita coisa para fazer. Deixa eu ver se eu já aproveitar aqui e pôr no ar, né? Tá aparecendo tudo certinho, né? A gente vai fazer a nossa reflexão do Evangelho de hoje, que vai ser provavelmente bem diferente da reflexão que eu fiz hoje de manhã, né? Praticamente, cada vez que eu faço uma reflexão diferente. Então, eu até brinco, o mozinho vai ouvir a reflexão hoje, depois ela vai dizer pra gente se ela foi diferente da reflexão. É claro que algumas coisas são iguais. Por quê? Porque é o mesmo Evangelho, né? É a mesma visão. Na verdade é o mesmo texto, a visão é diferente, né? E ainda digo mais, se eu fizer uma outra reflexão, eu novamente farei outra interpretação. Isso vai acontecer sábado, quer dizer, não vai ser exatamente, porque sábado de manhã eu vou fazer o Evangelho de sábado, domingo na capela eu vou fazer o Evangelho, aliás, sábado de noite eu vou fazer o Evangelho já do domingo, e sábado de noite eu vou estar aqui fazendo o Evangelho do domingo, né? Então não vai ser exatamente a mesma, mas sábado vou ter 2 e domingo no dia seguinte mais uma. Não dá, mas eu tenho compromisso, né? Lena, boa noite, paz e bem, muito calor, abraços. Lena, não fala não, Lena. Aqui é o seguinte, Lena, aqui no Rio tá um calor assim desmedido. As pessoas que estão dentro dos prédios que tem ar-condicionado não queriam sair para almoçar hoje, tamanho calor que estava. Eu vi gente que ia passar mal porque não conseguia sair para almoçar. Eu fiquei com pena dos entregadores que tiveram que enfrentar o calor para entregar comida para a gente. É uma coisa de louco. Negócio assim, totalmente desmedido, né? É uma coisa assim insana. E olha que o pessoal estava achando que ia ser mais tranquilo esse verão, porque tá com a laninha. Imagina se tivesse com El Niño, que nem estava ano passado. Ai, meu Deus do céu. Porque laninha é a corrente de água fria que acontece a partir do final de dezembro. E El Niño é a corrente de água quente. Quando a água é quente, esquenta. Quando a água é fria, esfria. Imagina se nós ainda tivéssemos sob o efeito do El Niño. Acho que ia ter gente morrendo lá, né? Tá quase na hora, daqui a pouco a gente vai começar, né? Só esperar menos de 1 minuto, tá? Menos de 1 minuto a gente vai começar, né? Mas eu concordo, deve estar um calor. Castelo, então, que tem pouco vento, meu Deus do céu, deve estar um abafado. Ô Rafael, boa noite, paz e bem. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus olhou então ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a sua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Bom, esse evangelho, ele está intimamente ligado ao evangelho que a gente leu ontem, né, onde Jesus diz que o sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. Né? Ele estava andando na sinagoga, ele estava andando no campo, seus discípulos pegaram as espigas de trigo, né, porque eles estavam com fome, e dali a pouco ele entrou na sinagoga. Ele estava, provavelmente, esse bobeiro estava até indo para aquela sinagoga e já teve aquele episódio. Como já teve aquele episódio, aquelas pessoas já estavam querendo saber o que Jesus ia fazer. Elas já estavam contrariadas porque os discípulos, passando fome, tinham colhido o trigo. Né? Essas pessoas já estavam aborrecidas. Fulano não morreu de fome. Que coisa horrorosa. Tinha que morrer de fome. Né? É mais ou menos como algumas pessoas que nós temos hoje em dia, que por questões religiosas acham que as pessoas têm que sofrer, que as pessoas têm que ter medo, que as pessoas podem ser ameaçadas de morte, podem ser agredidas. E se você falar contra isso, vão dizer que você é progressista, é revolucionário, é subversivo, como é que é? Católico jujuba, ou coisa do gênero. Porque essas pessoas, elas estão cegas pela luz. Aliás, acho que tem até uma expressão que é isso, né, amor? Cego pela luz, acho que é de uma música. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a lei do Senhor é perfeita. Eu quero dizer que a palavra do Senhor não tem erro. Mas a forma como você interpreta a palavra pode estar errada. E mesmo que você não interprete a palavra errada, a forma como você leva essa palavra da sua interpretação para a sua ação pode estar errada. Usando um linguajar, vamos dizer, pomposo, a palavra de Deus é perfeita, mas a sua visão teológica, a sua exegese dessa palavra pode estar errada. E se a sua exegese está errada, quando você for interpretar, quando você for fazer a hermenêutica, você pode estar errado.
Mas mesmo que a sua exegese, a sua hermenêutica estejam corretas, quando você for fazer a sua ação pastoral, você pode fazer errado. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção no cerne do ensinamento de Jesus. Prestar atenção com muito cuidado no que a gente está fazendo. Porque às vezes as pessoas falam coisas e fazem coisas que você não reconhece Jesus nessas pessoas. E isso é assustador. Hoje uma pessoa pode virar a falar uma frase absolutamente certa, mas porque fala de um grupo excluído, fala de um grupo oprimido, as pessoas podem reagir com absoluta violência contra você, porque elas não conseguem notar que o que você está falando é a palavra do Senhor. E isso ocorre nessa passagem. Observem, Jesus entra na sinagoga. E aí, nada demais. Mas como eles já haviam colhido trigo no sábado porque estavam com fome, apesar de isso ser permitido pela lei do Senhor, já estavam querendo pegá-lo numa armadilha. Bernardo, de onde você tirou essa ideia? Está aqui, ó. Está aqui. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poder acusá-lo. Havia aqui uma preocupação com o princípio da lei, e sim com uma forma de acusar Jesus. Sabe, nós que somos da pastoral da AIDS, a gente vê isso toda hora. Se um agente da pastoral da AIDS falar que nós temos que garantir os devidos cuidados a uma pessoa gay, a uma pessoa lésbica, é capaz de sair um correndo lá do fim do mundo lá, né, reclamando com a gente. Se você disser que uma pessoa trans tem direito a um atendimento tal ou qual, meu amigo, é capaz de vir 10 pessoas correndo já reclamando de você. Eles não vão nem querer saber qual é o direito que você está falando. Não vão nem querer saber se você quer defender a vida ou não. Como você falou que a pessoa é trans, vão querer reclamar de você. Se você... Opa! Oi, Tânia. Boa noite, paz e bem. E eu já vi gente reclamar até de 2 lésbicas que adotaram uma criança. E o pessoal sai enfurecido quando elas querem batizar. Não pode batizar. Porque as mães são lésbicas. E a criança com isso, ela vem você com seu subversivo, seu modernismo. Quando não falam coisas piores, já não vem ao caso. Rafael está falando, cuidado é preciso. Sim, cuidar das pessoas é necessário. E aí, observem o ato de Jesus, porque esse ato de Jesus hoje, muitos diriam que era subversivo. O que Jesus fala para esse homem que estava com a mão seca? Bernardo, o que é mão seca? O homem tinha a mão assim, ó. A mão dele estava que nem eu quando tive o derrame. A mão ficou assim, ó, não mexia. Ficava caída. Eu podia até pegar a mão, fazer assim, dar para ela, caía. A mão seca. É isso aqui. Esse homem tinha uma mão seca. Na cabeça do judeu da época,
aquilo era uma impureza, fruto de um pecado. Aquele homem era impuro. Ô Marli, boa noite, paz e bem. Marli, um beijo. Era, portanto, um pecador. Ninguém queria chegar perto dele, porque se tocasse nele, ou se ele tocasse em você, você ficava impuro. Provavelmente diziam assim: Deus me livre, minha filha, casar com esse homem, que esse homem é impuro. Ele devia ficar à margem, lá num canto na sinagoga, isolado, para não tocar em ninguém. E aí Jesus vira e fala assim: levanta e vem aqui para o meio, para todo mundo te ver. E sabe, pessoal, eu fico pensando como isso é bonito e como isso é necessário. Como é necessário trazer as pessoas que são marginalizadas, que são excluídas, as pessoas que são oprimidas, para o centro da nossa sociedade. Porque, sabe, eu fico pensando como a gente não se preocupa com isso. Por exemplo, dia 25 de janeiro agora. Esse sábado que está chegando aí. Ó. Você sabe que dia é hoje? Esse dia é mais um ano que ocorreu o crime ambiental de Brumadinho. Não é acidente, é crime. É um crime ambiental que matou um monte de gente, destruiu a vida de um monte de pessoas. Só que eu garanto que, como eu disse, que não foi um acidente, foi um crime ambiental, vai ter gente que vai torcer o nariz. E pensar que nós temos várias barragens ainda iguais àquelas espalhadas pelo Brasil. Nós temos vários Brumadinhos para acontecer ainda. E se eu não trouxer esse problema para o meio, para que todos vejam, ele vai continuar lá e nós vamos nos esquecer dele. Se eu não trouxer para o meio da nossa discussão as mulheres vítimas de violência, meus irmãos pretos, minhas irmãs pretas vítimas de violência, meus irmãos, principalmente os nordestinos, vítimas de preconceito, os indígenas, atacam as terras deles, matam eles, roubam as coisas deles. Eles plantam lá a rocinha, vêm as pessoas e arrancam as coisas de lá, invadem o território. E se eu não falar disso, ninguém vai se preocupar com isso. Essa, para mim, é uma das funções da comunidade de fé. Trazer aqueles que sofrem para o meio da sociedade, para que nós possamos ver que essas pessoas sofrem e cuidar delas. E aí Jesus faz uma pergunta que parece uma pergunta sem sentido. Ele pergunta assim: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Essa pergunta pode parecer absolutamente sem sentido. Você olha essa pergunta e fala assim: Bernardo, mas essa pergunta não tem o mínimo sentido. Porque é óbvio que só é permitido fazer o bem, e não é só no sábado, é todos os dias da nossa vida, só é permitido fazer o bem, só é lícito fazer o bem, só é correto fazer o bem. Fazer o mal deveria ser a exceção absoluta de nossa vida. Tudo bem que nós podemos não conseguir fazer o bem, pode ser que a gente queira fazer o bem e acabe fazendo mal pelas nossas incapacidades, pelas nossas falhas, pelas nossas misérias, pelo pecado, pelo nódulo do pecado, a nódoa do pecado, da mancha do pecado que habita em nós. Pode ser que nós não consigamos, mas deveria ser a lógica perfeita nossa
que no sábado só é permitido fazer o bem e que, na verdade, todos os dias de nossa vida só é permitido fazer o bem. O que é permitido salvar uma vida ou deixá-la morrer. É claro que é salvar uma vida. Só deveria ser aceitável salvar uma vida todos os dias de nossa existência. Essa pergunta não faz sentido, Bernardo. Faz. Fez naquele dia, porque Jesus, quando fez o bem, um grupo de pessoas decidiu matá-lo. E, para o meu profundo horror, isso se repetiu, se repete e se repetirá na história da humanidade. Várias e várias vezes aqueles que fazem o bem serão mortos porque fazem o bem. Um dos meus santos de devoção, Dom Oscar Romero, ele um belo dia vira, porque lá em São Salvador tinha um esquadrão da morte. El Salvador tinha um esquadrão da morte oficial. Havia ordens do governo ditatorial, mandava matar as pessoas. Então não era assim uma coisa de um bando de criminoso. Marlita falando, beijos, Mônica, boa noite. Não era um grupo de criminosos. Bernardo, mas o criminoso pode matar? Não, mas vamos dizer assim, eles são fora da lei. Pior, era aquele governo ditatorial que mandava matar as pessoas. E Dom Oscar Romero um belo dia fala assim, falo aos soldados da Guarda Nacional, não cumpram uma ordem justa. Frente à ordem de matar, sigam o mandamento de não matarás. Eu, como vosso bispo, vos peço, vos imploro, vos rogo, vos ordeno, cessem a repressão. Ele fez o bem, ele defendeu a vida. No dia seguinte, para um carro, ele estava numa capelinha, a capela dava de frente para a rua, para um carro, um sujeito pega uma arma, não sei a natureza da arma, aponta, atira e mata ele. Como foi assim, por exemplo, com a irmã Dorothy Stank, como foi assim com o padre Josimo, como foi assim com João Canuto, e se eu continuar falando aqui, eu posso passar uma live inteira falando de pessoas que foram mortas. Então a pergunta de Jesus não é uma pergunta retórica, uma pergunta que todos sabemos a resposta, não é uma pergunta feita para uma questão vã, uma questão real na vida da gente. E quantas pessoas escolhem matar? Eu e minha esposa estávamos ouvindo agora há pouco, né, Modi, no jornal, que uma empresa comprou 800 toneladas de carne estragada para transformar em ração. Só que deu uma maquiada na carne e vendeu para consumo humano. Isso está errado. Como é que pode passar na cabeça de pessoas? Mas sabe, você ainda pode virar para mim e falar assim, Bernardo, mas essas pessoas não são religiosas. Bom, eu não vou afirmar isso, porque o pecado atinge a todos. Mas pior, são aqueles que são religiosos. Às vezes são inclusive clérigos da igreja, diáconos, padres, bispos, pastores, pastoras, que usam da religião para pregar o ódio, para provocar o medo, para criar exclusão. E aqui, eu quero fazer uma última observação. Uma última. Não dá para falar tudo, mas essa é muito importante. Aqui no finalzinho, versículo 6. Ao saírem os fariseus com os partidários de
Herodes. Por que eu estou trazendo isso? Porque Israel naquela época era uma teocracia, não era uma democracia, não era uma monarquia, era uma teocracia, ou seja, o governo era baseado na lei religiosa. Mas havia três grandes formas de ver a lei religiosa e uma quarta que estava passando por fora. A primeira era dos saduceus, que era, vamos dizer, o grupo do poder econômico que usava a religião. Havia os fariseus, que era o grupo de um conhecimento teológico maior e que usava a religião como ferramenta de poder, assim como os saduceus. Havia os herodianos, os partidários de Herodes, que usavam do apoio do Império Romano, mas a religião como ferramenta de poder. E claro, né, havia um grupo chamado Zelota, né, baseado na profecia, que dizia inclusive que o zelo pela minha, acho que o zelo pelo meu tempo, o zelo pela minha terra é tão grande que me consome, Senhor. Por isso que eles eram zelotas. Que na verdade, se dependesse deles, matava tudo quanto era romano que estava ali para libertar Israel do poder romano. O que nós vemos aqui é que são grupos partidários e religiosos. E muito me preocupa isso. Muito me preocupa um movimento que deve ter o quê? Uns anos, eu não sei quantos, que está trazendo questões partidárias para esse debate. E ao trazer questões partidárias, misturam com a nossa religião. Mas, Bernardo, a gente não deve pensar a sociedade? Deve. Para nós católicos é fácil. Nós temos a doutrina social da igreja. Busquem na doutrina, não se deixem levar por essas coisas que o pessoal fala, tá? Mas acima de tudo, lembrem-se disso, que é o profundo ensinamento que nós temos aqui, que só somos chamados a fazer o bem, que não há princípio religioso nenhum que nos leve a fazer o mal, aceitar o mal, aceitar a exclusão, a marginalização, aceitar que as pessoas sofram. Se algum princípio religioso está sendo usado para isso, acredite, não é o que Jesus queria. Amém? 19h58, mozinho. Esse ano eu estou falando demais, amor. Minha esposa está aqui de prova. Foi diferente ou foi igual a de hoje de manhã? Foi diferente. Estão vendo? Quando eu falo. Vários detalhes. Estão vendo como é que é? E ainda digo mais. Se eu for chamado a fazer uma reflexão daqui a 2 horas, provavelmente é diferente. Né? Hoje é dia de Vicente, que é um diácono, que segundo falam era muito afeito ao diaconia da palavra e da caridade. E aí teve um pessoal que não gostou disso e resolveram matar ele, né? Estão vendo? Toda hora matam alguém. É assim mesmo. Falou muito de Jesus, de amor, de cuidado, cuidou dos pobres, dos miseráveis, dos excluídos. Pode se preparar. Coisa boa não vem. Ai, meu Deus do céu, entrou aqui Eliane Caldas 944. Boa noite, paz e bem. Poxa, Eliane, você entrou no finalzinho. Mas guardem isso, tá? Se você falou de amor, de cuidado, de atenção, de inclusão,
se você falou de cuidar dos pobres, dos marginalizados, dos excluídos, vai dar ruim. Vai ter gente que vai se manifestar contra você, vai ter gente que vai te ofender. Se ficar nisso, tá bom. Você pode ser agredido e até morto. Mas não deixa se intimidar, não. Tá? Eu acho muito bonito, porque várias vezes Jesus fala que nós devemos dar frutos. E uma frase do Papa Francisco que eu ouvi uma vez, que eu achei muito interessante, foi o seguinte: ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Já notaram? Tem uma árvore lá, ela não tem fruto nenhum. Alguém vai jogar uma pedra? Agora, se for uma mangueira, uma manga daquelas, linda, gostosa, amor, o que você acha? Vai ter gente jogando pedra nela para ver se pega aquela manga. Então, sabe, eu sei, pessoal, eu não desejo isso a ninguém. Eu não desejo que alguém seja ofendido, perseguido, humilhado, agredido, porque está fazendo o trabalho de mostrar ao mundo o amor de Jesus. Eu sei, não desejo. Mas, sabe, a gente tem que estar preparado para isso acontecer. E sabe, quando acontecer, a gente, óbvio, não vai ficar alegrinho. Ei, estou sendo perseguido, estão me ofendendo, que maravilha. Não, é claro que não, a gente não é louco. Mas a gente vai saber lá no íntimo do coração que a gente está no caminho certo. E que do nosso lado está Jesus nos ajudando. Espero sinceramente que, se isso acontecer com você um dia, além de Jesus, tem uma comunidade de fé e de amor ao seu lado, te dando o apoio necessário. Mas, acima de tudo, só é lícito fazer o bem, mostrar o amor e cuidar das pessoas. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão do diácono Vicente, que hoje celebramos, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Ô, Glória, boa noite, paz e bem. Glória, acabou a live, Glória. Glória, beijo, Mônica. Mas assiste que eu acho que você vai gostar, Glória, tá? Pessoal, amanhã a gente se vê, 19h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.